Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padmasambhava. O tema de hoje é Disciplina e a Vida Humana Preciosa, onde o Lama diz: mas se observarem com cuidado, os 6 reinos estão oscilando em volta das ondas. Mas surge um surfista dourado, uma áurea sentado numa prancha com uma flor de lótus. Todo mundo olha e a prancha não vai funcionar. Ele está ali para quê? Então vejam, se vocês se lembrarem, semana passada nós estávamos terminando o estudo do tema anterior, que eram os 6 reinos. Né? O reino dos deuses, semideuses, humanos, animais, lembram, né? Seres carentes e seres dos infernos, né? E o que o Lama está falando aqui? Né? Que se a gente observar com cuidado, né? Esses reinos eles estão oscilando em volta das ondas. Ele está falando das ondas se referindo àquela metáfora que ele vem usando ao longo de todo esse texto, né? Qual é a metáfora? É de que nós vivemos num manancial criativo que ele compara ao lago, né? O manancial criativo do espírito, né? Que é comparável ao lago, e onde surgem nesse lago as ondas que são as nossas experiências, sejam elas nossas boas experiências ou as experiências dolorosas. Então ele está dizendo aqui que os 6 reinos oscilam em volta dessas ondas, né? Ou seja, por exemplo, no caso dos seres dos infernos, né, do reino dos infernos, as ondas são sempre ondas de raiva, né, ondas de medo, né, ondas de pavor, ondas de susto, né? Por isso que se chama infernal, né? O reino humano já são as ondas do apego, do desejo e assim por diante, né? Mas aí o Lama diz aqui que surge um surfista dourado, né? Quem é esse surfista dourado? São esses seres que encarnam no mundo por compaixão, como Jesus, por exemplo, né? Eles encarnam no mundo por compaixão, e aí ele diz assim, eu acho engraçada a metáfora do Lama, né? Que ele diz assim, sentado numa prancha como se fosse numa flor de lótus, né? Ou seja, é um ser que renasce não por karma, né? Ele renasce para ajudar. Então ele se coloca no mundo de uma maneira completamente diferente, que para nós é muito inusitada, né? A gente tem um exemplo também você lembra que a gente estudou aqui os bodhisattvas, né? São aqueles seres que já desenvolveram muita compaixão e que estão avançando firmemente no caminho espiritual e que também reencarnam por compaixão. Então, por exemplo, um exemplo como, vamos dizer, Madre Teresa de Calcutá, né? Que de repente abandona aquele convento rico onde ela ministrava aulas, né? Aquele colégio rico, né, católico, onde ela ministrava aulas lá em Calcutá, na Índia, e vai para um bairro paupérrimo, perigoso, para ajudar os seres ali que estão em situação de sofrimento intenso, né? E ninguém compreende direito isso. Por isso que o Lama fala que todo mundo olha esse ser, né, com uma prancha de flor de lótus surfando, e parece que aquilo não vai funcionar. Por que parece que não vai funcionar? A própria Madre Teresa de Calcutá, ela foi criticada por seus superiores hierárquicos da igreja, né? Eles achavam que ela estava fazendo verdadeira loucura, né? Como que ela estava deixando aquele posto ali, né, onde ela estava confortavelmente instalada, para ir fazer para desempenhar uma função num bairro, inclusive, perigoso, sobretudo para uma mulher, né? Uma mulher frágil e tal, que não tinha como se defender muito, né? Mas ela foi e fez um trabalho belíssimo que ficou para a história, né? Até hoje já virou até filme, né? A gente tem um filme que é até interessante da gente assistir, porque vai mostrar exatamente isso que o Lama está falando aqui. Como que as pessoas estranharam o comportamento dela. Como também, por exemplo, Francisco de Assis, lá na Idade Média, quando abandonou a sua família, né, entre aspas, né, abandonou a família, na verdade, ele se posicionou, ele queria seguir o caminho espiritual e foi muito firme nisso. Mas todo mundo também estranhou a posição de Francisco de Assis, né, que abandonou uma vida rica, né, para viver uma vida ultra simples, né, na mais absoluta pobreza. Então é isso que o Lama está falando, desses seres, né, que surfam as ondas da vida de uma maneira completamente diferente. Jesus, então, nem se fala, né? Ele causou um estranhamento tão intenso que acabou até crucificado, porque as pessoas não compreenderam de forma nenhuma o que ele estava fazendo, né? E aí o Lama segue dizendo assim, esse ser está ali para quê? Para nos ajudar a reconhecer a nossa natureza ampla, ou seja, as múltiplas circunstâncias que vêm e vão, mas tem algo que está além dessas circunstâncias, mesmo em meio às circunstâncias. Ou seja, esses seres, eles nos ajudam a perceber
que por detrás dessa oscilação da impermanência das nossas vidas, né, que as coisas a gente vê na nossa vida mudam o tempo todo, mas por detrás disso tem a nossa natureza espiritual, a nossa natureza primordial, que não oscila, né? E esses seres, eles procuram nos legar ensinamentos para nós nos conectarmos com essa natureza. Porque se nós nos conectarmos firmemente com essa natureza, nós manteremos a nossa estabilidade, mesmo em meio a todas essas variações, né? E aí o Lama segue dizendo, podemos experimentar isso. Olha que coisa motivadora. Nós podemos experimentar essa estabilidade que Jesus experimentava, né? Essa estabilidade que o Buda experimentava, essa estabilidade que os seres iluminados experimentavam. Nós podemos, porque nós temos a mesma natureza deles. Nós só precisamos despertar para ela. E como que nós despertamos? A partir do treinamento espiritual. Por isso que o título do texto aqui é Disciplina e Vida Humana Preciosa, né? Porque não adianta nós termos uma vida humana preciosa se nós não nos disciplinarmos para seguirmos o caminho espiritual, percebem? Porque o que é a disciplina? A disciplina é nós organizarmos a nossa vida de tal forma que as nossas ações no mundo sirvam de aprendizado para nós e para aqueles que nos cercam. Aí nós estaremos sendo seres disciplinados. E aí nós estaremos realmente tornando essa nossa vida humana preciosa, que apenas era preciosa em potencial, a gente estará tornando ela preciosa de fato, através de quê? Dessa disciplina, né? Então, o Lama diz, nós podemos experimentar isso. Estamos fazendo este movimento, mas como ninguém vai prestar atenção nisso, ele tem que falar dentro do mundo. Ele começa os ensinamentos para trás, até que chega ao ponto de a pessoa entender no seu próprio contexto. E alguma coisa no caminho começa. Percebem isso que o Lama está dizendo aqui? A gente tem sempre enfatizado no nosso estudo do Evangelho. Lembra que a gente sempre fala que Jesus colocava todas as suas lições dentro do contexto da vida cotidiana das pessoas da época dele, né? Por quê? Porque senão a pessoa não vai conseguir perceber que ela pode atingir essa natureza primordial, né? O único caminho que ela tem para atingir isso é a sua própria vida, é o seu cotidiano. Então, todos os mestres espirituais, eles são muito práticos nos seus ensinamentos, né? Porque eles nos mostram o caminho dentro da nossa própria vida, né? Como que eu posso, no meu trabalho, na minha família, no meu convívio social, exercitar os princípios, né, espirituais, os princípios evangélicos, para que eu possa, cada vez mais, me conectar com essa natureza luminosa, né, que habita o meu mundo interior e que é uma fonte de felicidade e de estabilidade permanente, né? E aí o Lama segue dizendo, esse caminho essencialmente, esse caminho é o caminho da não responsividade, que começa com um tipo de responsividade que programamos, ou seja, é uma contra-responsividade, que é a disciplina. Criamos uma disciplina como oposição à responsividade e dividimos o dia em quadradinhos. Cada horário do dia é para uma certa coisa. Então, ele está falando aqui de quando a gente cria a disciplina de praticar. Então, vamos supor que a gente cria assim, uma rotina onde todo dia a gente acorda ali de manhã cedo e vamos meditar, né? E é isso que ele está dizendo, que é uma contra-responsividade. Por quê? Porque o que é a responsividade? A responsividade é o nosso automatismo, né? A nossa mente está automaticamente programada para, ao acordar, já começar a fazer alguma coisa, né? No nosso mundo existe muito essa expressão, não podemos perder tempo, né? Assim, podemos perder tempo, né? Temos que cuidar das coisas, tem muitas coisas para fazer, né? É uma sociedade muito voltada ao ganho material e tudo mais, né? Então, é difícil que a pessoa se levante e fale assim, não, a minha primeira meia hora eu vou sentar imóvel e meditar, né? Então, é isso que o Lama está falando aqui, chamando aqui de contra-responsividade. Eu crio um hábito saudável, né? De começar o meu dia limpando a minha mente, né? Porque a meditação, ela limpa a mente, é uma limpeza da mente. Então, eu acordo e antes até de limpar o meu corpo, eu limpo a minha mente, vamos dizer. Eu estou falando aqui um exemplo, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas isso é só a título de exemplo, né? Apenas para que a gente entenda o que é a contra-responsividade e o que significa a disciplina. A disciplina é isso, eu estou criando um método, né? Para que a minha mente
não fique tão solta praticando ações negativas, né, de fala, de corpo e de pensamento. Né? Eu começo a discipliná-la. É como se fosse um cavalo que eu começo a domar, a domesticar. Falar assim, não, você não vai ficar pulando para todo lado, não. Peraí. Vamos agir com mais sabedoria. Vamos agir com um pouco mais de equilíbrio. Né? Vamos agir com um pouco mais de direção. Né? É nesse sentido que o Lama está dizendo aqui. Então, ele diz que nós criamos essa disciplina, né, como oposição aos nossos automatismos, e dividimos o nosso dia em quadradinhos, ou seja, em períodos de treinamento espiritual. Né? E se aparecer uma outra coisa, não fazemos. Fazemos aquilo que está programado. Olha como é que é a disciplina. Né? Às vezes pode aparecer alguma outra coisa. Né? Naquele momento que eu programei para meditar, pode ser que alguém diga, eu estou precisando de você aqui, não sei o que. Não, espera só meia hora aí que eu estou meditando agora. Né? É isso que ele está falando aqui, né? A gente sustentar, né, a nossa decisão. Né? E então, nos fixamos, existe esse caminho. Mas essa não é uma etapa introdutória, é um pouco mais adiante. Ela nos leva a um trecho onde, mais adiante, vamos precisar mesmo de lucidez. Disciplina não vai adiantar. Porém, podemos perceber que há um caminho logo antes mesmo da própria disciplina. Ou seja, o que o Lama está nos dizendo aqui é que a disciplina, ela é uma etapa do caminho, né? Vai ter um momento, esse primeiro momento, onde nós precisamos estabelecer um método, né? Onde nós precisamos criar esses quadradinhos no nosso dia para dizer assim, esse horário eu vou meditar, depois vou fazer tal coisa, depois eu vou estudar um pouco dos ensinamentos, refletir sobre os ensinamentos, mas vai ter um momento mais à frente, quando nós estivermos mais avançados, que o mais importante não vai ser ter essa disciplina tão rígida, mas sim ter lucidez em todo momento. Mas aí já é um ponto mais avançado. Né? E nós só chegaremos nesse ponto se antes de chegarmos nele, nós tivermos essa disciplina, né? Criarmos um método que possa nos ajudar a domar um pouco desses automatismos, né? Dessas tendências, desses hábitos mentais que muitas vezes nos desequilibram, né? Nos desestruturam mentalmente, né? E interiormente. E aí o Lama segue dizendo, o reino humano é melhor porque contempla os ensinamentos do Buda, que nos revelam como trafegar em meio a essas condições sem ficar presos a elas. Esse é o ensinamento do Buda, o Dharma. E eu diria assim, esse é o ensinamento de todo mestre espiritual, é o ensinamento de Jesus também, porque Jesus também nos ensina a trafegar em meio a essas condições humanas, né, materialistas, muitas vezes, a trafegar em meio à perversidade, né, a toda essa maldade que existe no mundo. Os ensinamentos nos ensinam a trafegar em meio a essas confusões sem ficarmos presos a elas. Né? Não é isso? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Né? É isso que nós estamos procurando assimilar aqui. Né? A gente está procurando criar as condições de trafegar pelo mundo sem ficar preso a toda essa confusão, né, que o mundo nos propõe diariamente. Né? Nos propõe pessoalmente, no convívio pessoal, né, nas pessoas que convivem ali conosco pessoalmente, como também através da imprensa, da internet e de todos os meios de comunicação. Né? Então, essa é a finalidade dos ensinamentos. Né? E o Lama segue dizendo, essa é uma condição melhor porque os ensinamentos existem. O que ele está dizendo aqui? O reino humano, né? Por isso que o tema desse ensinamento é vida humana preciosa. O reino humano é o mais favorável de todos, na visão budista, para o desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque é um reino que nem tem aquela felicidade materialista excessiva dos deuses, nem tem aquele sofrimento acerbo dos infernos, que são duas condições extremas que não deixam espaço para a prática espiritual. Porque os deuses, eles estão tão felizes, né? Estão tão encantados com as suas riquezas, com a beleza, com toda aquela coisa material que eles têm, que eles nem se interessam em praticar. E os seres infernais estão com sofrimentos tão acerbos, né? Tão intensos, que também não tem nem tempo de pensar em praticar. O ser humano não. O ser humano ele tem um pouquinho de felicidade e um pouquinho de sofrimento. Então ele percebe essa oscilação, ele fala, puxa vida, às vezes eu estou feliz, mas às vezes eu estou infeliz. E aí ele se interessa pelos ensinamentos espirituais. E aí surgem esses seres que dão os ensinamentos, e por isso é que a vida humana é preciosa. Porque ela é, segundo o budismo,
a melhor condição para nós atingirmos a liberação definitiva do sofrimento. Né? Porque os deuses, mesmo lá com todas as benesses que eles têm, eles sofrem por causa de seu orgulho. Né? Da mesma forma que os seres dos infernos sofrem por causa de sua raiva e de seu medo, e assim por diante. Mas o ser humano, ele sofre também por causa do seu apego, do seu desejo, né? Mas ele tem essa condição de se libertar. Então, por isso a vida humana é tão preciosa. E por isso a gente deveria valorizá-la e criar essa disciplina de praticar os ensinamentos. E aí o Lama segue dizendo, nós já temos a liberdade, né? Ou seja, nós podemos escolher praticar. Se vocês olharem para isso aqui, estamos numa condição antinatural. Sob o ponto de vista dos outros animais, nós estamos aqui despreocupados. Nossas coisas estão todas resolvidas. Isso significa que temos méritos. Quando chega o horário do almoço, a comida está pronta. Serenamente, revestidos para evitar o frio, sem insetos nos agredindo, sem problemas e com a disponibilidade de entender os ensinamentos e praticar. Isto é a vida humana preciosa. Isso é uma grande coisa. Se olharmos os outros seres, eles estão incessantemente ocupados com suas próprias coisas, com a sua sobrevivência, com o movimento que precisam fazer para não afundarem. Nós estamos aqui num ambiente construído por uma dimensão de compaixão que alguém compassivamente imaginou que as pessoas precisariam de ambientes desses para aprofundar suas mentes e suas emoções. Então, vejam, do que o Lama está falando aqui, né? Que você veja que ele está comparando a nossa condição com os outros seres da natureza ao nosso redor, né? Então, se a gente olha os animais, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, os animais não têm essa condição que o Lama diz aqui, né? De ter, por exemplo, quando está com fome, o seu almoço pronto. Né? Os animais têm que caçar, né? Tem que fazer uma série de coisas, né? Para poder se proteger, inclusive, das intempéries, né? Do frio, né? Da chuva, né? Das tempestades. Nós, no ambiente humano, nós já temos, assim como o ser humano tem essa capacidade de transformar a natureza, nós já temos, assim, os prédios, né? A gente já está bem, por exemplo, agora nós estamos aqui estudando o Evangelho, estamos em nossas casas, né? Temos luz, temos toda uma aparelhagem para fazer a transmissão, né? Então, nós temos, como diz o Lama aqui, esses ambientes, né, propícios a nos oferecer condições de aprofundarmos o entendimento das nossas mentes e das nossas emoções. Por isso a vida humana é preciosa, né? Porque ela oferece essas condições especiais que outros seres não têm, né? Condições de que outros seres não desfrutam. E aí o Lama segue dizendo, estamos protegidos, se pudermos dizer assim, por uma grande inteligência de mãe, que provê todas as coisas, que cuida de nós, mesmo que não reconheçamos. E isso é considerado uma condição favorável. Ou seja, nós estamos cercados por todo esse ambiente que nós descrevemos aqui, né? Um ambiente já transformado, um ambiente já acolhedor, né? Um ambiente que nos oferece alimento, que nos oferece proteção contra as intempéries, né? E esse ambiente é favorável para a prática espiritual. E aí o Lama diz, há uma proteção de pai aqui, que é o próprio Buda, que vem e nos ensina as coisas. Ou seja, além de nós estarmos nesse ambiente materialmente favorável, né? Ou seja, protegidos do frio ou do calor e alimentados, ainda temos ensinamentos à nossa disposição. Né? Ainda temos mestres que nos legaram ensinamentos. Então, é uma situação extremamente favorável. E tudo isso aqui é intensificado nesse tópico para que nós desenvolvamos uma qualidade muito importante, que é a gratidão. É agradecermos a todas essas condições favoráveis, né? E darmos o nosso melhor para, de fato, caminharmos o mais rapidamente possível em direção à iluminação, né? E aí o Lama segue dizendo, assim, na conclusão aqui do seu ensinamento, assim, mas nós não entendemos, nem vemos. É como se fôssemos filhos adolescentes da pior espécie. Não temos nem gratidão, nem compreensão de onde tudo vem. Pegamos aquilo e usamos como achamos que devemos usar. Percebe? Às vezes a gente usa mal a nossa vida humana preciosa, né? A gente não usa para nos libertarmos do sofrimento, né? Às vezes até pelo contrário, a gente usa mal, né, de acordo com os nossos automatismos mentais, e acaba até se envolvendo, aumentando ainda mais as nossas confusões e nossas emoções perturbadoras. E o Lama diz, então a condição humana é essa,
deveríamos ter muita reverência, muito cuidado com todas as coisas que são favoráveis para nós. Toda a natureza foi submetida e se oferece para nós, e dispomos da natureza de uma forma adolescente. É como se houvesse um grande apoio para a condição humana, para que possamos aproveitar isso, gerando lucidez para ajudar todos os seres. A condição humana é favorável. Olha como ele conclui o ensinamento. A condição humana é favorável. Se a gente realmente conseguir colocar isso dentro do nosso coração de uma maneira sincera e verdadeira, nós vamos desenvolver não só muita gratidão, mas nós vamos desenvolver assim um ímpeto, uma disposição de praticar, que vai nos dar uma energia assim, que vai nos fazer então criar aquilo que é o outro tema desse tópico, uma disciplina, um método em nossas vidas que faça com que todos os nossos dias sejam dias de luz, né? Que todos os nossos dias sejam, cada um deles, um passo cada vez mais largo em direção à iluminação.